Bom dia, galerinha do 7º ano do Centro de Estudos Integrados Gênesis. Professor Rômulo na área, tá? Espero que todos estejam bem, tá? Nesse período aí que a gente vem passando de pandemia. Se cuidem, galera, tá? Meninos e meninas, cuidem da família de vocês, tá? Sabe aquela hashtag que tá sendo famosa lá? Fique em casa, tá? Lembre, bora estudar em casa por enquanto nesse período. Quando passar esse período de pandemia aí, a gente vai se encontrar de novo, tá? Pessoalmente, lembrando com o maior cuidado do mundo, tá ok, pessoal? Galerinha, é o seguinte, a aula de hoje, tá, vai persistir num conteúdo novo, já do segundo bimestre, tá, pra gente, aonde a gente vai trabalhar aqui, praticamente, Brasil, climas e formações vegetais, tá? Lembrando que é o nosso capítulo 1 do nosso livro didático, o segundo módulo, pessoal. Bem aqui começando já nessa característica aí pra gente, tá? Ele já coloca uma imagem de uma floresta, claro, tá? Pode ser qualquer uma floresta, né, referente do que ele está falando bem aí, e ele diz assim: diariamente 20 trilhões de litros de água são originados pela evaporação das árvores da floresta amazônica. Então ele já diz aqui a floresta pra gente. Essa daqui é a nossa floresta amazônica, tá? Então ela é responsável pela evaporação de água, tá? Mas logo em torno de 20 trilhões de água, tá? Cerca de 300 litros também de água que pode ser lançados diariamente pela atmosfera por uma árvore numa copa de 10 metros de diâmetro. Quando essa vegetação, pessoal, tá, ela ocorre o desmatamento dela, ela se torna pasto, ela diminui 4 vezes, né, o seu nível de praticamente de evaporação. Então baixa-se muito. Por isso que é importante manter nossas árvores cada vez mais preservadas, da preservação da natureza. Tá? Vamos seguir agora o nosso conteúdo para o 7º ano. Bem, aqui eu tenho o que a gente vai seguir agora: importância da dinâmica climática, a dinâmica climática brasileira, tipo de clima do Brasil e a vegetação e um reflexo diante do clima, tá ok? Bora lá, 7º ano. Bem, aqui eu coloquei um cachorrinho, tá? Da importância da dinâmica climática nossa, tá? Por que eu coloquei o cachorrinho aqui, o Uau-Uau? Se vocês olharem, o Uau-Uau aqui, ele tá com uma sombrinha, tá? O nosso Uau-Uau. Logo em seguida, o Uau-Uau também ele tá de bota, tá? E praticamente tem água aqui embaixo do Uau-Uau. O que ele quer dizer com isso? Que nesse período deve ter chovido, ou vai chover, então ele já está se prevenindo de uma chuva. Lembra? A importância climática hoje nossa é muito importante, principalmente na questão da gente saber o que vai acontecer. Tá? Se tiver muito sol, a gente pode usar uma sombrinha também. Tá? Quando a gente olha no nosso período que a gente mora na nossa capital Belém, a gente sabe que vai chover, a gente ou usa o nosso guarda-chuva normal ou a gente usa uma capa de chuva. Então é muito importante essa característica de saber o clima, né? A característica climática nossa, se tá sol, se vai ser chuvoso, se vai estar nublado, tá? Então isso é importante pra gente, em toda essa característica climática nossa. É uma forma da gente se prevenir. Lembra que os meios de comunicação, a internet, o celular, mostram nossas previsões do tempo diárias. Tá ok, pessoal? Continuando aqui. Aqui ele diz assim: o clima compõe um dos fatores mais importantes da natureza, pois exerce grande influência na modelagem do relevo, tá? No regime dos rios, na formação de diferentes tipos de vegetação e na existência das variadas formas de vida para a gente. Então, olha a importância do nosso clima aí, tá? Para a gente aí, na característica da formação dos vegetais, tá? Na característica da modelagem do relevo, na formação dos rios para a gente e o tipo de vegetação que vai ter em cada região. Conhecer os aspectos climáticos e meteorológicos de determinada região permite adaptarmos a organização do nosso cotidiano, como fazer uso de acessórios ao sair de casa em períodos chuvosos, que é o caso do cachorrinho aí. O cachorrinho ele já está prevenido. E a gente se previne também no nosso, quando a gente chega ao nosso inverno amazônico, tá? Aquele período chuvoso na nossa capital. Tá? Bem aqui também, pessoal, ele já coloca aí as influências das massas de ar. Tá? A dinâmica climática brasileira, a circulação de massas de ar. O que ele quer dizer bem aqui com isso? Tá? Se vocês olharem, eu tenho dois mapas. Um mapa do verão, à nossa esquerda do vídeo, e um mapa de inverno à nossa direita do vídeo. Pode observar, inverno, tá? Verão. Atuação das massas de ar. Logo em seguida, eu tenho a característica, uma legenda aqui embaixo. Tá? Ó, MEC pra gente vai significar massa equatorial continental. O MEA, massa tropical atlântica. O MTC em azul, massa tropical continental. O MTA,
para a gente vai ser a massa tropical atlântica, desculpa. Esse MA, massa equatorial atlântica, o MEC, massa equatorial continental. Tá ok, pessoal? E o MPA, bem aqui no inverno, massa polar atlântica. Então, pode observar que no período de inverno, bem aqui no nosso mapa, a massa polar atlântica, ela traz toda a parte de, vamos dizer assim, de frentes frias da atuação das massas de ar para dentro do nosso continente do Brasil. Para o nosso litoral brasileiro aqui em azul, para a nossa região sul e sudeste, e traz também, ultrapassando a nossa região centro-oeste, chegando aqui na parte da nossa região norte. Isso no inverno. A massa tropical atlântica, ela atinge mais a nossa região no inverno do estado do Pará, aqui no Maranhão e aqui no Amapá. E a massa, né, tropical atlântica, ela atinge quase toda a região nordeste, praticamente o centro-oeste. E a massa equatorial continental, tá, só praticamente o estado do Amazonas. No período do verão, tá, a massa tropical continental, ela muda ao investimento, ela está na região sul e na região sudeste. Tá? E logo em seguida no verão, se ele está dizendo que é verão, é bem quente nesse período, eu tenho praticamente a massa, né, equatorial atlântica atingindo a região norte do Brasil e a região nordeste, e a massa equatorial continental atingindo toda a região norte do Amazonas e trazendo também aqui para a região nordeste. Ó. Olha a setinha. E a massa tropical atlântica atingindo o sul e o sudeste do Brasil. Tá ok, pessoal? Bora lá passando. Lembrando que esse mapinha também vem no livro didático de vocês. Tá? Agora, bora estudar cada uma delas aqui. Olha o que eu quero bem aqui com vocês. Tá? Circulação de massas de ar. Massa equatorial continental, MEC. Origina-se na proporção oeste da Amazônia, influenciada pela proximidade da linha do Equador, baixa latitude e apresenta as elevadas temperaturas. Sua grande umidade deve-se ao fato de se originar sobre uma área com muitos rios caudulosos, que ela chama, em que há evapotranspiração da floresta amazônica. Aquilo que a gente viu lá no primeiro slide nosso da aula. A IMEA, Massa Equatorial Atlântica, atinge praticamente todas as regiões brasileiras, ocasionando chuvas. No inverno, sua ação restringe-se à região amazônica. Essa massa se origina no Oceano Atlântico, adquirindo características quente e úmida. Ao se deslocar para o interior do país, vai perdendo a umidade, reduzindo o volume de chuvas na porção interior da região nordestina. Tá ok, pessoal? Vamos ver mais três aí. Massa tropical continental. Tem sua origem na depressão do Chaco, área que abrange o Pantanal Mato Grossense, parte do Paraguai e da Argentina. Área de temperaturas elevadas e baixa umidade, o que justifica o fato dela ser quente e seca. Massa tropical atlântica. Origina-se nas áreas situadas próximo ao Trópico de Capricórnio, no Oceano Atlântico, e atua constantemente na faixa litorânea do Brasil. Massa polar atlântica. Origina-se no Oceano Atlântico em uma zona de alta latitude, caracteriza-se pelo ar frio e umidade. No Brasil, atualmente atua principalmente no inverno, quando segue três direções distintas, em razão da influência exercida pelo relevo. Tá ok, pessoal? Bem aqui ele coloca, né, pra gente... Bem aqui ele coloca pra gente a dinâmica climática brasileira em circulação das massas de ar. Tá? Bora observar esse mapazinho pra gente aqui agora. Ele chama pra gente de fenômeno dos rios voadores. O que eu quero dizer desses rios voadores? O que ele vai caracterizar pra gente que é um rio voador, né? Os rios que estão em cima no céu pra gente lá. No número 1, bem aqui, ó, praticamente no nosso Oceano Atlântico, ele coloca lá assim, ó, tá? Pra gente entender um pouquinho. O número 1 nosso. No Oceano Atlântico, na altura da linha do Equador, os ventos tornaram-se mais úmidos por causa da maior evaporação em virtude do calor intenso. Então ele já está dando aí a característica. No número 2, que ele está praticamente no território brasileiro aqui, ó, aqui onde a cestinha está passando, ele diz assim: na floresta amazônica, a evapotranspiração e o aumento da umidade, que é carregada pelos ventos da região. No número 3, na nossa região ainda, tá? Na região Amazônia, tá? No número 3 aqui fora, desculpa, tá?
aqui fora, a umidade é carregada pelos ventos até os Andes, na cadeia dos Andes montanhosos pra gente, tá? Sendo barrada pela cordilheira e voltando a circular pela floresta. No número 4, essa umidade se precipita parcialmente, alimentando os rios da bacia amazônica nossa aqui. Olha a intensidade de chuva, pessoal, né, nesse número 4 aqui, ó. Tá? Esse número 4 aqui ele é muito importante, tá, para abastecer praticamente os nossos rios da Amazônia aqui, ó, número 4. O número 5, tá, parte da umidade segue para outras regiões do Brasil, causando chuvas. Olha, a seta vindo e olha a característica de chuva. Com certeza aqui para a região sudeste, tá? E com certeza também vai trazer chuvas para a região sul do Brasil, que seria o nosso número 6. Além de chegar, que ele diz ali, na região sul-sudeste, essa umidade atinge muitas vezes o Paraguai e a Argentina, para então se dispersar. Tá ok, pessoal? Bem aqui, turma do 7º ano, ele coloca a influência do climática exercida pelo relevo. Ele dá uma característica de relevo para a gente aqui, característica montanhosa. A configuração das formas de relevo pode agir como uma parede que dificulta a paisagem de massas de ar. Ou seja, o relevo de grande altitude pode impedir sua passagem, forçando a permanência em determinadas regiões, provocando as chamadas chuvas orográficas ou de relevo. Tá? O ar úmido e quente, ao subir próximo às encostas, resfria-se por causa da baixa pressão promovida pela menor densidade do ar, nos níveis mais elevados. Esse resfriamento possibilita a formação de nuvens, que tende a produzir chuvas. Bem aqui ele coloca o mapa de latitude e zonas térmicas. Se a gente for observar aqui, tá, eu tenho a zona polar, tá, ou glacial ártica, zona temperada do norte, eu vou ter bem aqui a zona tropical ou intertropical em vermelho, tá? Em amarelo aqui embaixo também a zona temperada do sul, e logo abaixo eu vou ter a zona polar ou glacial antártica. Tá ok, pessoal? Esse daí seria um mapinha para a gente fazer uma interpretação. Lembrando para gente que grande influência também climática está em torno das latitudes, tá? Como a gente viu lá na característica da linha do Equador, que é onde a gente tem uma característica mais quente e de clima muitas vezes. Tá? Então vale ressaltar também que a latitude ela influencia na característica climática, bem aqui, ó, tá? Pra gente, próximo à linha do Equador. Tá? Tipos de climas do Brasil, pessoal. Quando a gente vai levar em consideração os tipos climáticos do Brasil, aí eu tenho que lembrar da seguinte característica. Tá? Clima tropical dentro do território brasileiro aí, encontrando na região centro-oeste e parte da região norte, sudeste e nordeste. É caracterizado por verões quentes, chuvosos e invernos amenos e secos. Predomínio das massas de ar tropical, atlântica, equatorial, continental durante o verão. Como essas massas são quentes e úmidas, o verão acaba sendo chuvoso em grande parte do Brasil. Durante o inverno, entre a ação a massa de ar polar atlântica, deixando a região com temperaturas mais amenas, com o período de estiagem. Então a gente vai ter uma característica apresentando o nosso mapa aí do Brasil e essas suas características, tá, pessoal? Vamos trabalhar eles agora. Clima equatorial, tá, pra gente aí. O clima equatorial, tá, pra gente, apresenta grande umidade e altas temperaturas durante o ano todo. As chuvas convectivas são resultantes da evaporação provocada pelas altas temperaturas, praticamente na nossa região. Ao incidir com as massas líquidas, como as grandes rios e igarapés, após a evaporação, as nuvens formam-se, sobe e entram em contato com as camadas de ar frio. Atinge o ponto de saturação e umidade. Retornam à Terra em forma de chuva no fim do dia. Olha a nossa chuva aí da nossa região de Belém, a nossa região amazônica, tá? Como ela aparece no clima equatorial. Clima litorâneo úmido, típico da região nordeste do Brasil e do sudeste. A massa de ar exerce maior influência nesse clima tropical atlântico. Nota-se nesse clima o inverno menos chuvoso, exceto na região nordeste, verão mais chuvoso. Tá ok, pessoal? Clima tropical semiárido, região do sertão nordestino, muito importante essa região, bem aqui pra gente, pessoal, tá?
Nela ocorre baixa pluviosidade. Lembra dessa palavrinha aqui que a gente já estudou em sala de aula? Pluviosidade, chuva, quantidade de água, em razão da configuração do relevo e da trajetória de massas de ar. Há uma porção do sertão nordestino denominada Polígono das Secas, bem aqui nessa região, também que a gente vai ver lá para frente, né, como ela é ocasionado, tá? Porque nessa área a escassez hídrica, né, que é a escassez de água, é mais acentuada, havendo alguns períodos de secas prolongadas, como vem se dizendo. Olha o que ele está mostrando para a gente. Ele está mostrando aqui na característica nossa que na região nordeste do Brasil, na região do sertão nordestino, a gente tem uma área que é conhecida como Polígono das Secas. Falta a questão de chuva. E é essa questão bem aqui, ó. Tá? Essa região do Nordeste, aqui no mapa, ela sofre, né, devido à baixa quantidade de chuva todos os anos, pessoal. Tá ok, pessoal do 7º ano? Clima subtropical úmido. Sujeito à ação de duas massas de ar, tropical atlântica, principalmente no verão, e polar atlântica de forma mais acentuada no inverno, esse clima apresenta umidade praticamente constante ao longo do ano, ocasionado pelas chuvas frontais, e quente durante o verão e frio no inverno. Durante o inverno, ocorrem as chamadas frentes frias, correspondendo à chegada da massa de ar frio vindas do sul. Nesse caso, o tempo tende a mudar rapidamente. Tipos de climas do Brasil. Aqui a gente tem um recorte do Polígono das Secas, que foi o que eu mostrei para vocês ainda agora. A região nordeste do Brasil apresenta características climáticas bem distintas do litoral para o interior. No litoral, há clima tropical úmido, com chuvas no inverno, e no interior ocorre o tropical semiárido, que impõe rigorosa escassez hídrica, pessoal. Tá ok? Então, bem aqui, ó, o Polígono das Secas, ele vai estar ocasionado bem aqui nessa região, que eu vou estar mostrando para vocês aqui com o mouse, tá? Aqui onde meu dedinho está apontando, ó, região de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Abrange até uma parte do Ceará e do Piauí. Pega Sergipe e Alagoas também. Tá ok, pessoal? Então essa seria uma parte aí de precipitação inferiores a 750 mililitros, tá, de água, de chuva. A vegetação nossa, se vocês olharem os dois mapas, o da esquerda, tá, nosso, e o da direita, tá, uma vegetação natural e a vegetação atual nossa, vocês vão observar que há uma diminuição na característica de nossas vegetações. Olha a Amazônia aqui da esquerda de vocês, o tamanho que ela estava, tá? Pra gente aqui, a nossa floresta amazônica. Olha aqui como ela está agora, tá? Olha aqui a nossa característica de cerrado, como era em amarelo. Olha o nosso cerrado agora em amarelo, como ele parece um pouquinho, tá? Isso aqui ele está chamando de áreas antrópicas. Seria o nosso desmatamento, as nossas queimadas, a retirada da vegetação. Olha o que ele tem bem aqui como caatinga, tá? Em rosa, na seta aqui, ó. Olha como está a nossa caatinga agora aqui, ó, no mapa atual, tá? Para vocês observarem um pouquinho aí, tá? Olha a nossa Mata Atlântica aqui, pessoal. Essa bem aqui, ó. Vem desde o nosso litoral brasileiro, onde a seta está passando, nossa Mata Atlântica. Pegava aqui uma parte do centro-oeste, a parte sul do Brasil. Cadê a Mata Atlântica agora, pessoal? Lembrando que a nossa Mata Atlântica, ela vem sendo desmatada desde o período colonial nosso, desde a descoberta do Brasil. Tá? Hoje existe em torno de mais ou menos 5% a 3% de Mata Atlântica nossa. Existem outras espécies de vegetações também, então a gente faz uma comparação, né, para vocês verem a vegetação natural que existia nossa antes e agora como a gente está. Isso tudo aqui, lembra, é uma ação humana, é o homem que está fazendo isso com a natureza. Tá ok, 7º ano? Vegetação, um reflexo do clima. Floresta amazônica é a maior floresta equatorial do mundo, ocupa 2,7 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro e se estende fora dos limites nacionais, atingindo grande parte da América do Sul. Vegetação, um reflexo do clima nosso. Formações arbóreas. Eu vou ter 3 tipos praticamente de relevo na nossa característica nossas aqui agora. Eu vou ter o que ele vai chamar de... Eu vou ter o que ele vai chamar de gaiapó ou mata de igapó pra gente. Parte da floresta junto aos rios sempre inundada. Então vocês vão ver aqui que essas partes aqui desse relevo nosso vai estar sempre inundado e ele nunca vai secar. Quando a gente vai subindo mais um pouquinho aqui no número 2, mata de várzea, parte intermediária inundada durante as cheias do rio. Quando o rio encher um pouquinho, vai inundar aqui. A gente vai ter a mata de terra firme pra gente, ou caeté, parte da floresta,
tá? De árvores com muito grande diversas espécies. Então aqui nunca enche, nunca alaga. Mata de terra firme, mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme. 3 tipos de vegetação típico da nossa região amazônica, a característica de relevo nossa. Como eu vinha falando aqui, a floresta da Mata Atlântica ocupava uma área que ultrapassava mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, estendendo-se do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, pessoal. Tá? Ela veio sendo desmatada desde o nosso período colonial. A mata de araucária é uma formação vegetal que está associada à Mata Atlântica, sobretudo do sul e nas áreas serranas do sudeste, como no município de Campos do Jordão. Nele ocorre um predomínio do pinheiro, araucária, também conhecido como pinheiro do Paraná. Olha bem aqui, ó, pra gente que esse tipo de vegetação nosso. Tá? A mata dos cocais, floresta de palmeáceas, é uma formação vegetal encontrada predominante na porção ocidental da região nordeste, sobretudo no Maranhão e no Piauí. Tem os coquinhos aqui em cima desse tipo de vegetação, pessoal. Tá? O coco do babaçu, como é muito conhecido lá no Maranhão. O cerrado é considerado o segundo maior formação vegetal do Brasil, ocupa cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, trata-se de uma vegetação típica da região centro-oeste, estendendo-se também sobre Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Maranhão. É uma vegetação mais seca, mais rasteira pra gente, tá ok? A caatinga é a vegetação típica da região nordestina, situada em área predomínio de clima tropical semiárido, com solo pedregoso e arenoso. Tá? O típico que a gente sempre vê em termos de vegetação é o cactus. E uma vegetação bem rasteirinha, ó. Quase não existe árvores altas nessa região. Campos. Tá? São encontrados em todo o Brasil as principais áreas de campa gaúcha, conhecido pra gente lá no Rio Grande do Sul, tá? Lá na região de Curitiba, do Paraná, Campos de Roraima também, em Roraima, na Ilha do Marajó e no Pará, onde a gente tem uma criação de gados, de búfalos, né, de cavalos e outros tipos de espécies de animais. Tá? Vegetação do Pantanal. Estende-se no sul do Mato Grosso até o oeste do Mato Grosso do Sul. É uma paisagem vegetal completamente heterogênea, na qual se encontra desde as florestas até o cerrado e campos inundáveis. Essa vegetação é bastante influenciada pela variação de altitudes e os solos. O que ele quer dizer com heterogênea para a gente aí? É uma vegetação diferente, né? Ela tem uma mistura de vegetação, tá? Dentro do Pantanal para a gente aí. A formação de litorâneas para a gente são encontradas em todo o litoral brasileiro, dividindo-se em 2 tipos, manguezais e jandu. Os manguezais são tipos de litorais quentes e úmidos, apresentando vegetação afólia por se desenvolver em áreas salgadas, higrófila por ser adequada à umidade intensa e pneumatófila por apresentar raízes aéreas. O jandu ou restringa é uma vegetação litorânea com arbustos associados às gramíneas, não é alagado nem salino como o mangue nosso. Os domínios morfoclimáticos do Brasil. Esse mapa ele é muito interessante para a gente, porque a gente tem que observar as características morfoclimáticas nossas, de clima e de vegetação, galera. Olha, observando bem aqui. Aqui a gente tem a característica Amazônia. Nossa, tá? O cerrado em laranja, mares e morros do nosso litoral em verde, mata de araucária em roxinho, pradaria aqui na região sul do Brasil e logo em seguida, né, eu vou ter o cerrado, bem aqui na nossa região. Tá? Então eu tenho um mapa de domínio morfoclimáticos, que são as características climáticas e as características de vegetação nossa. Tá? Logo em seguida, pessoal, ele mostra pra gente aí os domínios morfoclimáticos ainda, né, e as regiões, como é que elas estão se ocupando. Aqui, pessoal, são algumas unidades de proteção, tá, pra gente aí, de conservação. Isso um mapa de 2018, tá ok? Esse mapa de 2018, unidade de conservação e proteção integral. Onde é que eu vou ter mais áreas de preservação? Bem aqui, ó, na nossa região amazônica, onde a seta está passando. Eu vou ter áreas de preservação também intensas entre a região norte e nordeste, entre o Tocantins, Piauí, tá, e a Bahia, bem aqui, e outras áreas de preservação menores já para o sul do Brasil e para o centro-oeste nosso. Característica de maiores áreas de proteção ambiental, né, de parques, tá aqui na nossa região amazônica, tá ok? Bem aqui agora, encerrando a nossa aula,
tá, queridos alunos do 7º ano. Eu espero que todos tenham gostado da aula, né? Todos tenham observado. Agora o papel é de vocês. Continue estudando em casa. Peça ajuda para o pai, para a mãe, para o tio, para o irmão mais velho. Tá? Foquem lá na leitura do livro didático de vocês. Pesquisa na internet. Ou vai com o tio Rômulo lá em comentário. Tira qualquer dúvida que o tio Rômulo responde. Tá ok, pessoal? Página 7, página 13, 17 e 22. Exercício do livro do capítulo 1 nosso. Tá? E esse daí já é do 2º módulo, pessoal. Não esquece. Tá? Aqueles que estão seguindo o tio Rômulo nas redes sociais, continuem seguindo, tá? Pra gente aqui. Tá? Professor Rômulo, Leonardo, Geografia pra gente. Dá o like, deixa teu comentário. Tá? Segue na rede social, segue no YouTube pra gente. Compartilhe os vídeos que o tio Rômulo gosta. Tá? E que vocês tenham um bom dia hoje, 7º ano. Tá? Coraçãozinho para as meninas e um abraço para os meninos. Tá? Bom dia, pessoal. Beijo. Tchau.